Você se casaria com uma mulher que não ama em troca de uma fortuna? E se essa mulher fosse filha de um homem milionário e estivesse envolvida em um escândalo que poderia destruir a reputação da família? Essa é a história de Bonitinha, mas Ordinária, uma das obras mais controversas de Nelson Rodrigues e que ganhou uma famosa adaptação para o cinema em 1981. Com José Wilker, Vera Fischer e Lucélia Santos, o filme misturou sexo, dinheiro, hipocrisia, violência e imoralidade. Mas você sabia que essa história já havia chegado ao cinema antes, e que uma terceira versão só seria lançada décadas depois? Hoje vamos voltar para 1981 e relembrar Bonitinha, mas Ordinária. Edgar é um homem pobre, funcionário de uma empresa e apaixonado por Ritinha. Interpretada por Vera Fischer, Ritinha representa o amor verdadeiro de Edgar, mas os dois vivem uma realidade muito distante da riqueza. Até que Edgar recebe uma proposta que parece impossível de recusar. Peixoto, funcionário de uma poderosa família, oferece a ele dinheiro para se casar com Maria Cecília, filha do milionário Werneck. Maria Cecília havia sido vítima de um estupro coletivo, e sua família estava desesperada para impedir que o escândalo destruísse sua reputação. A solução encontrada pela família é simplesmente arrumar um marido para a jovem. E Edgar seria esse homem. O problema é que ele ama Ritinha. É justamente aí que começa o verdadeiro conflito da história. Edgar precisa decidir entre continuar pobre ao lado da mulher que ama ou aceitar uma enorme quantia de dinheiro e entrar para uma família milionária. E Nelson Rodrigues transforma essa escolha em uma crítica brutal à sociedade. Porque a pergunta do filme não é apenas: Edgar vai aceitar o dinheiro? A pergunta é: quanto custa a moral de uma pessoa? A partir daí, o filme começa a mostrar uma sociedade na qual quase tudo pode ser comprado. Amor, casamento, reputação, silêncio e até a própria dignidade. A versão de 1981 reuniu três grandes nomes do cinema e da televisão brasileira. José Wilker interpreta Edgar, o homem dividido entre seus princípios e a possibilidade de enriquecer. Vera Fischer interpreta Ritinha, seu grande amor. E Lucélia Santos vive Maria Cecília. O interessante é que Maria Cecília também é uma personagem vítima daquela sociedade. A família não está necessariamente preocupada com o sofrimento da jovem. O que importa é o escândalo, o sobrenome, a aparência e aquilo que as outras pessoas vão pensar. E aqui precisamos falar de um aspecto importante da obra. Bonitinha, mas Ordinária é uma história extremamente marcada pela época em que foi escrita e filmada. A trama aborda a violência sexual, machismo e questões raciais de uma maneira que hoje pode causar bastante desconforto. Especialmente a associação entre o estupro e personagens negros reproduz estereótipos raciais muito problemáticos. Por isso, assistir ao filme atualmente exige também uma leitura crítica. É possível reconhecer a importância histórica de Nelson Rodrigues e, ao mesmo tempo, questionar as representações utilizadas pela obra. Essa é uma das características mais interessantes de revisitar produções antigas. Elas também revelam os preconceitos e contradições da sociedade em que foram produzidas. E existe uma curiosidade que muita gente não sabe. A história não começou no cinema em 1981. A primeira adaptação cinematográfica de Bonitinha, mas Ordinária foi lançada em 1963. A produção tinha nomes como Jesse Valadão e Odete Lara. Quase 2 décadas depois, veio a versão de 1981, dirigida por Brás Chediak. Foi essa produção que acabou ficando especialmente conhecida pelo público. Mas a história ainda voltaria ao cinema. Em 2013, uma nova adaptação chegou aos cinemas. Dirigida por Moacir Góes, a produção tinha João Miguel, Leandra Leal e Letícia Colin. O filme havia sido rodado alguns anos antes, mas demorou para chegar às telas. A nova versão tentou atualizar a história para o público contemporâneo, mas não conseguiu repetir o impacto da produção de 1981. E isso ajuda a explicar por que a versão com José Wilker, Vera Fischer e Lucélia Santos continua sendo a mais lembrada.
Mais de 4 décadas depois da versão de 1981, bonitinha, mas ordinária, continua despertando curiosidade porque mexe com questões que não desapareceram. Dinheiro continua influenciando relações. A aparência social continua sendo importante. Famílias continuam tentando esconder escândalos. E a sociedade continua julgando as pessoas pela imagem que elas apresentam. É claro que o filme precisa ser visto dentro do contexto de sua época. Mas justamente por isso ele também pode servir como uma espécie de retrato de um Brasil que mudou, e de problemas que, em alguns aspectos, continuam existindo. Bonitinha, mas ordinária está longe de ser uma obra confortável. É provocador, exagerado, controverso e, em vários momentos, bastante perturbador. Mas talvez essa seja justamente uma das razões pelas quais Nelson Rodrigues continua sendo tão discutido. Ele não queria criar histórias tranquilas. Queria colocar o espectador diante de seus próprios desejos, preconceitos, contradições e hipocrisias. E no caso de Edgar, fica a pergunta: se você estivesse no lugar dele, escolheria o amor ou a fortuna? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de relembrar grandes filmes, novelas e produções que marcaram a televisão e o cinema brasileiro, inscreva-se no canal.